Domingo de jornada esportiva pela Itatiaia, Vasco e Cruzeiro, estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Tem o Piquitito, Álvaro Damião, Edu Panzi, Márcio Rezende, Emerson Pansieri, Wellington Campos, com notícias de Vasco e Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Emerson Pansieri é quem está chegando. Um abraço para você, Pansieri. Um abraço para você, Cirilo, também pro Léo, pro Panzi e todo mundo que acompanha aqui o Rádio Esportes, a Itatiaia. Eu já estou em Confins, embarcando para o Rio de Janeiro, porque amanhã tem Cruzeiro e Vasco no São Januário, partida Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, para esse duelo às 18h30, então domingão de bola rolando na Itatiaia com o Cruzeirão, para buscar esse resultado positivo fora de casa. Dentro de casa o Cruzeiro vai muito bem, 3 jogos, 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. A última vitória foi conquistada na última quinta-feira para cima do Cuiabá, 2-1. E para esse duelo contra o Vasco, vale destacar que o Cruzeiro tem problemas, né? Eu vou explicar, na verdade, um problema que é, inclusive, o melhor jogador do time. Eu vou explicar daqui a pouco, lembrando que eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Mas também, além de problema, tem boa notícia, que eu também vou trazer. Essa boa notícia é a do Marlon, retornando à lateral esquerda, jogador que é titular na equipe celeste. O Kaique foi acionado no último jogo, o garoto Kaique, inclusive, me recordo que ele salvou uma bola no primeiro tempo ainda, que o Cuiabá estava com tudo para marcar o gol. Ele foi ali a última fronteira e chegou e colocou ordem na casa, na defesa. Garoto que vem ganhando essas oportunidades. Vamos ver como é que vai ser também esse controle de quando vai retornar a equipe do Cruzeiro. O bom lateral esquerdo Kaique, mas o titular é o Marlon e volta com toda certeza para essa partida de amanhã. A outra questão que eu abordei do problema é em relação ao Matheus Pereira. Quem vai fazer essa função na equipe do Cruzeiro? Quem vai ser o meia de criação? Será que ele vai colocar o Vitinho, por exemplo, que era um meia do Cruzeiro no Sub-20? Atua em várias posições, né? O Vitinho é, vamos colocar assim, um polivalente ali do meio campo. Será que ele vai colocar o Vitinho? Ou, por exemplo, ele vai colocar o Japa, que também faz várias posições no meio campo. O Japa pode ser um volante mais marcador, o Japa pode ser um volante de saída e o Japa pode fazer um meio campo mais criativo. Ele já fez isso com o próprio Fernando Seabra. Por isso fica essa dúvida em relação ao time do Cruzeiro para a partida contra o Vasco. Lembrando que está acontecendo o treino na Toca da Raposa, finalização dos trabalhos, depois tem a lista de relacionados e a viagem para o Rio de Janeiro, com o time chegando à noite para ficar hospedado lá em Copacabana, ali quase Leme, né? Vamos colocar assim, que é a divisão dos bairros, né? Todos coladinhos ali no Rio de Janeiro. Mas essa é a questão. E uma outra situação que eu vou colocar aqui é a parte do Arthur Gomes. O Arthur Gomes, que ficou de fora do último jogo. O Arthur Gomes não enfrentou a equipe do Cuiabá por uma precaução também. Ele está recuperado do edema na coxa, mas o Cruzeiro preferiu segurar o Arthur Gomes. E ontem ele fez um trabalho até em campo, mais separado. Vamos ver se vai viajar. Talvez é importante também segurar o Arthur Gomes para ter o jogador em plena forma. Agora, se der uma boa resposta no trabalho de hoje, aí pode ir a campo, ou pode pelo menos ser relacionado. Talvez por essa precaução e ter o jogador na plena forma, na plenitude da forma, pode segurar. Mas se a resposta for positiva, não tem porquê. Até por uma questão de baixa também tem o Barreal. Eu falei que eram problemas, então tem o Barreal. O Barreal, que é um jogador que é titular nessa equipe do Cruzeiro, desde a lesão do Matheus Vital, que passou pela cirurgia no ombro e ainda está em recuperação. O Matheus Vital ainda não volta. O Barreal, ele saiu com uma dor no joelho esquerdo. Pelo jeito, não é nada grave, não é nada muito sério, mas o jogador ficando de fora desta partida contra a equipe do Vasco, provavelmente meio de semana contra o Fluminense, talvez do jogo contra o Bahia. Vamos esperar essa posição exata do Cruzeiro, mas sinceramente, pelo que eu pude buscar de informações, colher de informações, o jogador realmente
é baixa, e aí o técnico Fernando Seabra vai ter que pensar em alternativas, por exemplo, uma manutenção de Veron, uma entrada de Robert. Eu já citei a questão do Vitinho. São muitas possibilidades em relação a esse Cruzeiro para o duelo contra o Vasco, e trazendo também aqui o que pode fazer o Álvaro Martins, o auxiliar, o próprio Fernando Seabra, para esse confronto contra a equipe do Vasco da Gama. E tem um detalhe, né? O Fernando Seabra, ele que não concedeu entrevista coletiva após o jogo do Vasco por uma questão pessoal, foi a São Paulo e agora voltando para comandar o Cruzeiro nesse duelo contra o Vasco sem problemas, e aí é o treinador principal e tem aí essa função à beira do campo na partida em São Januário. Eu falei nesse primeiro tempo em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair, as informações já dessa projeção do Cruzeiro para a partida amanhã, importante, contra o Vasco da Gama, Cirilo. Ô, Pansieri em Confins, no embarque para o Rio de Janeiro, amanhã Vasco e Cruzeiro. Vamos conversar um pouquinho sobre o jogo. Ô Léo, o que fazer para substituir o Matheus Pereira no meio campo do Cruzeiro? Rezar. Ué, ô Cirilo, não tem jeito, vai orar pra Deus, pedir ajuda. Não tem como substituir. A verdade é essa. Não há ninguém no Cruzeiro que chegue perto do talento do Matheus Pereira. O Cruzeiro tem um baita problema em São Januário, porque se você pegar as vitórias que o Cruzeiro tem no Campeonato Brasileiro, todas elas passam pelos pés do Matheus Pereira. Então, quando a gente estava falando na jornada mesmo, se ele era quantos por cento do time, você falou que era 50%, eu falei que era quase 90%, porque se você pegar as vitórias do Cruzeiro, sempre tem assistência, gol do Matheus Pereira. O Cruzeiro vai ter muita dificuldade sem ter ele. Eu imagino, como ele não tem exatamente um jogador com a mesma característica, né? Porque talvez um Matheus Vital poderia fazer, mas o Vital não joga. Então, eu imagino que a saída talvez seja mudar um pouquinho o esquema, porque ele já vem jogando. O Matheus Pereira é quase que um segundo atacante ao lado do Rafa Silva. Então ele pode jogar com o Robert para fazer a do Matheus Pereira, muda a característica, que o Pereira volta, faz o time jogar. Ou ele pode fazer simplesmente 3 atacantes. Ele pode colocar o Robert, pode colocar o Rafa Silva e quem sabe voltar o Arthur Gomes. Seria uma ótima notícia pro Arthur Gomes voltar na canhota, que já dá uma melhoria no ataque do Cruzeiro. Agora, substituto para o Matheus Pereira não tem no Cruzeiro, e poucos times teriam um substituto. Então, talvez mudar ou a maneira de jogar, ou pura e simplesmente colocar um atacante, porque ele muitas vezes, o Rafa Silva que volta para fazer marcação para o Matheus Pereira não se desgastar, colocar um atacante para jogar ali. Qual seria o outro atacante? O Dineno não pode. O Papagaio tá voando. E então, são até boas notícias, né? O do Papagaio tá deixando o Cruzeiro, ele não vinha jogando bem. Se ele vai colocar o Robert, se ele vai insistir com o Veron e mexer a posição do Veron, se ele vai pensar em outra alternativa, vejamos. Edu, à altura não há substituto no elenco do Cruzeiro, pensando na posição do Matheus Pereira, mas o que você faria nesse setor de meio campo? Eu acho que o final do jogo contra o Cuiabá pode ser um indício do que o Seabra pode fazer para esse jogo contra o Vasco. Ele termina o jogo com o Vidalba entrando e com o Vitinho. Aí o Cruzeiro passa a fazer aquela saída de 3, que fazia com o Larcamon também, tendo o Vidalba pelo lado esquerdo. E pensando no adversário, o Vasco é um time que tem jogado com 3 zagueiros também, utilizado os 2 laterais como alas, o Pumita de um lado, o Piton do outro. Aliás, o olho no Piton usa muito pelo lado esquerdo para fazer cruzamento para o Verrete. Eu acho que o Cruzeiro pode pensar nisso, pensando na ausência do Matheus, não tendo substituto, uma possível ausência do próprio Barreal. Você mudar o sistema tático, fazer uma saída com 3, você tem a volta do Marlon. Você não precisa fazer com o Vidalba, você faz com o Marlon, os outros 2 zagueiros, aí Valdo fazendo essa saída pelo lado direito. Você pega o William, usa como um ponta, um ala pela direita, como ele já fez. Do lado esquerdo você pode usar o próprio Vitinho, que era um ala no sub-20, entrou fazendo essa função contra o Cuiabá, ou pegar um ponta, pode ser o Veron, pode ser o Robert. Eu talvez utilizaria o Vitinho nessa função e reforço o meio de campo com o Lucas Silva, com o Romero e talvez com o Japa, com o próprio Ramiro. Nem que seja, não que o Lucas Silva esteja merecendo seguir, mas é por conta de falta de opções. Necessidade, né? A necessidade. Mas e lá na frente, E lá na frente uma dupla de ataque, por isso que eu acho que eu iria com o Vitinho pelo lado esquerdo,
Pra pôr o Arthur lá com o Rafa. Pra jogar, eu não sei se o Arthur joga, né? Se ele... um atacante, Veron, Robert, Arthur, com o Rafa Silva. Cara, você tem que pensar em solução. A solução talvez seja mudar um pouquinho o desenho tático pela ausência do Matheus Pereira e para dar uma espelhada no seu adversário que joga pressionado em casa, que é o Vasco da Gama. Você vai proteger o seu lado com alas, assim como o seu adversário ataca com alas. Você vai fazer uma saída com 3 jogadores, como o seu adversário faz essa saída com 3 jogadores. Você preenche o meio de campo, como o seu adversário faz, porque você tem que encontrar alternativas. Talvez seja essa a do Seabra. O Cruzeiro que ele terminou o desenho tático contra o Cuiabá, talvez seja o Cruzeiro que ele inicie contra o Vasco da Gama. Vejamos, né? Amanhã o Cruzeiro com essas situações aí pra resolver no time, em especial essa do Matheus Pereira. Volto contigo, Emerson Pansieri. Vamos então, Cirilo, para trazer mais uma do Cruzeiro aqui, porque o Cruzeiro chegou a um acordo com o Ceará até também divulgando, assim como o Cruzeiro, essa operação que ontem antecipamos aqui na Itatiaia, também com o Guilherme Pio, quando já estava fechado, trouxemos essa informação importante da contratação do Jonathan Jesus, zagueiro, que daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre esse atleta, mas o Cruzeiro pagando aí 8.200.000 reais nessas parcelas que vai pagar então ao Ceará, o Cruzeiro fazendo esse pagamento ao Ceará. O Vozão, né, o time do Ceará que detinha 90% dos direitos econômicos, permanece ainda com 10, garoto de 20 anos com um potencial enorme. Daqui a pouco vou trazer mais detalhes desse atleta no segundo tempo do Cruzeiro, com outros detalhes também importantes aqui no Rádio Esporte. Cirilo. Boa, Pansieri. Vamos saber do Vasco da Gama também, né? O outro lado desse jogo em São Januário amanhã. Vasco passando por maus bocados aí nessa temporada. Alô, Wellington Campos. Fala aí, Dolo. Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. E num clima tenso, vamos falar assim, Vasco está se preparando para o jogo de amanhã com o Cruzeiro no estádio de São Januário. Time não está bem no campeonato, tem esta briga envolvendo aí a SAP e também o Pedrinho, né, que com uma liminar está administrando a Vasco SAP, mesmo sendo minoritário. Houve um racha no clube, mas dentro de campo tem pela frente a equipe do Cruzeiro amanhã. Temos ingressos para todos os setores, inclusive para visitantes. O técnico Álvaro Pacheco não contará com Dimitri Payet, seu principal jogador, que está com uma lesão muscular para por mais uma semana. Esforça suspenso, volta o zagueiro João Vitor. Um provável Vasco: Léo Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor, Maicon, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Hugo Moura e Galdames, Adson Verrete e David. É um provável time vascaíno. Tá certo, Cirilo? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Tá certo, o Wellington Campos. Daqui a pouquinho no debate a gente fala mais sobre esse jogo, né? Sobre o que pode acontecer, como o Cruzeiro pode aproveitar essa fase terrível do Vasco também, né? Tomou goleada em clássico, que perdeu pro Palmeiras por 2-0, poderia ter perdido por mais, né? Teve gol anulado, enfim. Já tem Rádio Esporte Debate, falaremos mais sobre isso. Segundo tempo do Cruzeiro, de volta a Emerson Pansieri. É o segundo tempo do Cruzeiro, então, aqui na Itatiaia, Cirilo, para falar do Lucas França. Foi nosso convidado ontem no Bastidores com o João Vitor Xavier. E o Lucas França, que fez a base no Cruzeiro, ele rasgou elogios. Tá com 28 anos hoje, né? E ele rasgou elogios ao Robertinho. Ele que tá no Nacional de Portugal, o Lucas França, ex-Cruzeiro, falou que o Robertinho é um dos melhores que ele já trabalhou. O Robertinho que tá trabalhando agora no Cruzeiro e pegando firme com a rapaziada lá do gol, o Cássio se preparando para quando a janela abrir, o Anderson, que é o titular da posição, tem o Léo Aragão, tem o Gabriel Grant, que inclusive também foi relacionado pro último confronto. Agora pro jogo de amanhã acho que não. Até foi algo que o próprio Pedro Lourenço falou no CNN Esportes S.A. do domingo passado, que não tem necessidade de levar 3 goleiros. Na visão dele, então, deve ter aí a presença do Anderson e do Léo Aragão para essa partida. Vamos esperar, ou se vai o Gabriel Grande, vamos ver quem vai ser o substituto aí do Anderson para esse gol do Cruzeiro, pensando no São Januário. Eu prometi informações sobre o Jonathan Jesus, zagueiro, 20 anos, 13 jogos no Ceará,
9 como titular. Ele que ainda não marcou gols. E aí tem números importantes, né? Duelos defensivos, 65% de ganho, 58% de ganho nas disputas aéreas, enfim, é um jogador de potencial enorme. E o Cruzeiro contratou relacionado aí para 29 jogos no Ceará e fez 6 jogos na Série B, tanto que nem viajou para esse duelo contra o Brusque do Ceará. E agora é aguardado em Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. Jonathan Jesus foi uma opção mais em conta, mais uma opção também importante pelo potencial. O Cruzeiro pensando também numa revenda, é um atleta que o Cruzeiro está contratando, mas ainda sonha com o Mina. Sabe que a disputa é grande, mas sonha em ter o colombiano Mina, zagueiro de seleção colombiana. É o Cruzeiro também fazendo essas movimentações de contratação. Contratou também recentemente o Fabrício Peralta, o paraguaio. É o Cruzeiro no mercado buscando reforço. Cirilo.